Após falas sobre o voto impresso, o ministro da Defesa é convocado a depor em comissão da Câmara. Reportagem de Brasília, de Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Defesa, Braga Neto, terá que comparecer à Comissão de Trabalho lá da Câmara dos Deputados para explicar as supostas ameaças que ele teria feito de que não haverá eleições no ano que vem sem o chamado voto impresso. Como se trata de uma convocação, não existe a possibilidade do ministro se negar a comparecer. Com isso, o depoimento deverá ocorrer provavelmente no próximo dia 17, agora de agosto. Braga Neto já negou que tenha feito as afirmações. O autor do requerimento, o deputado Rogério Correia, no entanto, afirma que essas ameaças são inadmissíveis e lembrou que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem o mesmo discurso. Por isso, é preciso que o ministro preste contas ao Congresso Nacional. É uma questão inadmissível. Se o general não disse isso, não pensa isso, que ele vem aqui dizer de público. O povo brasileiro merece uma explicação. O general tem que vir até a casa do povo e dizer se as eleições estão ameaçadas ou não. Ele não pode simplesmente de lá fazer silêncio. Ele é o ministro da Defesa, ele deveria estar defendendo a Constituição brasileira. O deputado Sanderson, por sua vez, lembrou que o próprio ministro já negou todas as acusações. Que houve até uma nota oficial do Ministério da Defesa dizendo que não houve esse diálogo. O próprio presidente da Câmara disse que não houve esse diálogo. Agora, narrativas são colocadas e depois para tudo desfazer, para serem desfeitas, nós sabemos as dificuldades que são. O fato é que não há nenhuma comprovação, aliás, há comprovação no sentido contrário, de que o ministro Braga Neto nunca teve uma fala nesse sentido. A Associação Nacional dos Magistrados Brasileiros saiu ontem em defesa da votação eletrônica. Assim como o judiciário como um todo, a entidade ressaltou que o sistema eleitoral é um dos mais modernos, céleres e confiáveis do mundo, sem comprovação de qualquer fraude, desde a implantação da urna eletrônica há 25 anos. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público também criticou os ataques. Afirma, no entanto, que é legítimo e relevante pensar, sim, no aperfeiçoamento do sistema de votação, mas ressalta que essa discussão deve se dar dentro de um ambiente ético e íntegro. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a necessidade de união entre os poderes e deu exemplo de atletas olímpicos que respeitam as regras de convivência civilizada, mesmo entre adversários. Ainda segundo Toffoli, qualquer semelhança com o jogo democrático não é uma mera coincidência. Que o respeito às regras do jogo e a autoridade dos que zelam pelas regras é a base de qualquer convivência sadia e pacífica. Uma fórmula que funciona não somente no esporte, mas também na necessária convivência entre as diferenças e a pluralidade no jogo democrático que o Brasil soube construir e que saberá manter. Essa semana, os ministros Luiz Fux, presidente do STF, e Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cobraram a necessidade do fim dos ataques do presidente ao atual sistema de votação. De Brasília, Luciana Verdolim. Como observou o deputado Sanderson, o ministro Braga Neto já negou que tenha feito as tais ameaças ao Congresso, dizendo que não haveria eleições caso não fosse aprovado o voto impresso, o comprovante impresso do voto eletrônico. No entanto, ainda assim é preciso esclarecer esse fato. Então, o Braga Neto vai à Câmara, provavelmente vai reiterar que não fez essa ameaça e vai entrar numa discussão, provavelmente, com os deputados a respeito justamente do voto impresso, da necessidade ou não. O problema, o que dá credibilidade a essa história de ameaça é o fato de que o próprio presidente da República está fazendo esse tipo de ameaça publicamente. Ele está falando publicamente que não haverá eleição, que há risco de não acontecer eleição em 2022, caso não seja aprovado o voto impresso. O problema é que o bode expiatório que ele escolheu é o Poder Judiciário, especialmente o presidente do TSE,
o ministro Barroso, que sequer tem o poder de decisão sobre qual será o sistema de votação que vai ser implantado no ano que vem. Ele está apenas defendendo o sistema atual, que é adotado há décadas no Brasil, sem problemas, sem fraudes, como o próprio presidente já reconheceu que não tem como provar que teria acontecido. Então, essa informação da ameaça do Braga Neto, inclusive, é de que a ameaça seria direcionada principalmente ao STF. O problema é que o presidente fez um acordo com o Centrão também não quer o voto impresso, pelo menos até agora o que tem sido demonstrado, e ele não pode acusar o Centrão, porque ele está casado com o Centrão.